Começando o quarto episódio do DBuyCast aqui, hoje com um tema mais que especial. Vamos falar sobre prostituição no mercado de marketing. Presta atenção depois da vinheta. Mais uma vez aqui com vocês, eu que vos falo, Matheus DBuy, de novo aqui com vocês. Mas estou ao lado aqui do nosso queridíssimo Patrick. Tudo bom, Patrick? Tudo jóia, uma honra estar falando sobre esse tema. A gente vai falar muito sobre marketing, sobre agência, sobre esse mercado aí. E o nosso convidado tem uma missão importante hoje. Todo podcast a gente tem uma missão, né? Exato. A missão hoje é convencer o Patrick a usar o marketing na empresa. Não depender só do outbound, trabalhar o marketing também, que é fundamental, né? Exato. E um tema polêmico, né? Prostituição no mercado digital. Você que é agência de marketing, já se liga aqui. Será que sua agência está se prostituindo? Vamos prestar atenção. Estamos aqui, eu vou até ler, porque o currículo é gigantesco. Estamos aqui com o Daniel Freitas, formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Trabalha com mídia desde 2017. Tem tempo, hein? Muito tempo, é quase um dinossauro do digital. 2021 ele entrou na V4 Company, a maior assessoria de marketing digital da América Latina, para educar os profissionais no marketing. Olha só, função importante. Mais de 2.500 consultorias, mais de 3 milhões de reais gerenciados em anúncio. Resultados para os clientes que ultrapassaram 3 bi. Muita coisa, hein? Eu quero esse resultado. Criador das 7 estratégias que são utilizadas hoje na V4 Company até hoje. Estamos aqui com o Dan. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, meu caro. Seja muito bem-vindo, uma honra te receber aqui. E vamos falar bastante sobre marketing, falar bastante aí para você que tem agência, como melhorar cada vez mais os seus processos internos e sempre olhar para a venda, né? Que é o que importa, né? No final das contas, o que importa é se está vendendo ou não, né? Verdade. Mas, cara, desde 2017, que brincamos aqui do dinossauro, e eu sei que é guitarrista no tempo livre, né? Exatamente. Como é que é isso, conciliar marketing e guitarra? Boa. Não, na verdade, assim, é bem difícil. Porque, né, ou tu fica bom numa coisa, ou tu fica bom noutra, né? A gente sabe que hoje em dia, quanto mais tu aperfeiçoa, né, em uma área, tu vai acabar tirando o resultado dali, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Eu comecei lá atrás, então eu trabalhava em um emprego que eu trabalhava com software, sistemas, né? Computador, manutenção de computadores e tudo mais. Eu vi que aquilo não queria pro meu futuro, né? Não queria aquele ambiente pro meu futuro. Era tipo o cara da TI? Tipo o cara da TI, mano. Eu já fui muito odiado, tá? Cara, assim, estragou o PC, vamos chamar quem? O Daniel, exatamente. Aí eu, né, enfim, me deslocava para os ambientes, né? Empresas, né? Enfim. E aí recolhia os computadores, fazia manutenção, ou localmente, né? Fazia a manutenção local. Então eu vi que, cara, tinha muita oportunidade no digital. Daí eu comecei com dropshipping, então, né, muita gente, né, não gosta, né, desse mercado, mas foi onde eu comecei a ver que, isso aqui tem futuro, né? Então, desde o início lá, o que eu fazia? Eu pegava da AliExpress, vendia biquíni, que era uma coisa que... Por que biquíni? Cara, porque era um produto muito barato e eu conseguia ter uma margem muito alta aqui. Então, por exemplo, o biquíni eu pagava lá 12, 15, 18 reais num fornecedor que eu tinha e vendia aqui por 100, 150. Então, tinha uma boa margem. Estamos no mercado errado, hein, Patrick? Margem boa, hein? Olha aí. Então, um dos pontos aqui que, né, eu comecei a ver que, tem muita oportunidade, tem pouca gente fazendo hoje. E aí, enfim, o grande problema que eu tive ali foi justamente os fornecedores. Que daí começaram a entregar produto errado, eu comecei a ter aquela taxa de devolução e tudo mais, e acabou quebrando meu fluxo de caixa, né? Sim. Então, como todo empresário sabe, né, que quando aperta o fluxo de caixa ali, acaba sendo um grande problema, né? E fazia tudo isso de casa? Fazia de casa, né? Nas minhas horas vagas ali, à noite eu fazia, trabalhava, às vezes, né? Quando tava na empresa, dava uma olhada nas campanhas, via como é que tava e tal. Mas é aquela coisa, né? A gente trabalhava em tempo assim, quando dava, né? Enfim, daí eu vi que tinha muita esperança e foi quando eu entrei na V4 para justamente treinar as pessoas e tudo mais, porque eu já tinha tido experiência com isso, né? Legal. É interessante porque quando você me fala que entrou para treinar as pessoas, é algo complexo, é algo assim, poxa... Muito. E a gente está falando de entrar numa empresa que não é uma empresa pequena. Uhum. Entrar para treinar as pessoas. Como é que foi assim, esse baque assim, de TI, dropship, para treinar pessoas numa empresa grande? Então, cara, foi bem desafiador, né? Porque ainda a V4 em si, ela não tinha um time de educação. Ou seja, ela não se preocupava com formar profissionais. E, cara, é de toda empresa, né? Isso.
Então, conforme tu vende as franquias ali, no caso da V4, a gente acabava fazendo o quê? Treinando essas pessoas. Então, não só no período que eles chamavam de incubadora, durante 6 meses, mas também no decorrer, porque às vezes acontecia de, por exemplo, você é especialista em imóveis, né? Você gosta do ramo imobiliário, você tem afinidade com esse ramo. E às vezes aparecia um projeto de aplicativo para você. Então, poxa, você não vai conseguir desenvolver isso, né? Acaba sendo um problema, você não consegue criar estratégias e tudo mais. Então, justamente, a gente era acionado, a gente revisava o projeto, revisava as estratégias, e aí via se aquilo estava fazendo sentido ou não. Então, muitas vezes, grande parte dos problemas eram, por exemplo, de clientes, né? De que, cara, aportava um pouco investimento de mídia, às vezes começava com uma estratégia que não deveria ter sido feito naquele momento, né? Enfim, então é bem desafiador. A gente criou um processo ali bem, bem interessante. A gente conseguiu comprovar também que um dos pontos bem legais aí, que após a gente fazer a análise do projeto, a gente conseguia reter esses clientes em 2,7 vezes. Então, os clientes ficavam mais de 2 meses, né? Sim. Então, cara, foi bem legal assim. A gente conseguiu comprovar aí que ficava mais 27 milhões na rede. Né? Então, é bastante coisa, é bastante dinheiro no mês, imagina. Então, é bastante coisa aí. A gente teve a experiência de também estar atuando lá dentro. E, se eu me recordo, tinha um processo que era como se fosse um treinamento para recrutar pessoas para trabalhar dentro da Exato. operação, né? Tu entrou, acho que foi algo parecido, não foi? Isso. Tinha um programa assim, não Eu é? entrei no primeiro programa Apollo, que eles chamavam, né? Então, era justamente isso. Eles captavam pessoas que já tinham uma breve experiência e que se destacavam nesse processo seletivo. E aí foi quando eu entrei, né? Sim, pô, legal. Quando a gente olha para esse cenário, a gente também atuou ajudando as unidades, mas no aspecto muito mais voltado para o comercial, né? Então, eu lembro lá que tinha o time de education, não sei se é até hoje, que ajudava na parte técnica, o time também de estrutura de gestão, né, que ajudava também nessa parte, e nós lá da parte comercial ajudando. E dessa experiência que tu passou lá dentro, olhando as unidades, assim, o que tu via de mais comum, assim, de tanto acerto como também erros dentro dessas unidades? Então, cara, eu via que, assim, muitas vezes era fazer o básico bem feito, sabe? Então, às vezes, querer complicar muito, querer talvez fazer uma estratégia mirabolante, cara, não vai funcionar. É o simples, sabe? Então, até tem N estudos aí, né? Enfim, a gente analisando as plataformas de anúncio hoje, a gente acaba vendo o quê? Que quanto mais eu fragmento, ou seja, o que é fragmentar? É quebrar as informações ou quebrar a campanha. Então, por exemplo, em vez de eu fazer uma campanha só, eu faço 3, 4 campanhas. Isso é muito ruim para a plataforma, para o algoritmo. É melhor eu ter uma campanha, poucos conjuntos e os criativos ali dentro. Então, até é recomendação do Meta, Google Ads. Então, todas as plataformas recomendam isso. Por quê? Gera mais inteligência, o algoritmo consegue trabalhar melhor, consegue, né, testar de formas diferentes. Então, eu acabava vendo o quê? Que justamente isso. Eles complicavam muito a estratégia em vez de simplificar, sabe? E aí, sim, acertos no geral era quando o segmento, eles utilizavam o segmento certo. Então, por exemplo, uma unidade se especializava em imobiliário, uma unidade se especializava em aplicativo. Coisas do tipo, eu vejo muito acerto. Você acaba o quê? Você acaba trocando essa experiência de projetos, de o que dá certo, para outros projetos. Então, você acaba criando uma nova estratégia, né, que funciona. Eu acho que é uma das grandes vantagens da rede da V4, inclusive é uma baita empresa no mercado, é a questão de conseguir se especializar em vários segmentos, né? E para aquele cara que está começando hoje, é melhor ele se especializar em um segmento específico, de fato, nichado, ou ser mais abrangente e conseguir dominar mais mercado? O que tu sugere? Boa. Cara, essa é uma baita pergunta que ela não tem resposta certa, né? Ela é a pergunta que eu não gosto de responder, né? Que é o depende, né? Então, cara, tem 2 formas de tu aprender hoje no mercado. Ou tu fazendo sozinho, ou tu aprendendo com uma empresa, né? Então, pra pessoa que quer começar hoje, cara, vai pra uma agência, sabe? Presta serviço pra uma agência, né? Até mesmo V4, não sei, não importa. Pra uma empresa que já faz isso, né? Porque tu vai encurtar muito o teu caminho de aprendizado lá dentro. Então, aprenda com quem já faz. E aí, depois, especializa, tá? Mas tu vai ter uma curva de aprendizado muito mais longa se você começar sozinho, sabe? Mas, vamos supor, você quer começar sozinho. Cara, niche, sabe? Vá para um segmento, seja estético, seja saúde, seja o que for. Mas especialize.
Não vai pra estética, gente. Todo mundo vai pra estética. Chega de estética, gente. Pelo amor de Deus. O pessoal é maluco com estética. Mas, cara, um tema central nosso. Prostituição no mercado de marketing. Por que o mercado tá prostituído e o que é essa prostituição? Cara, boa. Hoje em dia, qualquer um sobe uma campanha, né? Qualquer um sobe uma campanha de marketing, seja Google, seja Meta. E hoje em dia a galera não cobra pelo valor que eles vão gerar, e sim pelo que eles acham que eles têm que cobrar. Então o ponto é, cara, eu vejo que hoje está prostituído por quê? Pela facilidade que é. Então, hoje em dia, em 5 minutos lá, tu consegue criar uma conta, já tem uma BM no Facebook e já está subindo anúncios. Então, é muito fácil. Você pode aprender no YouTube, com seja lá quem for a pessoa, né? É muito fácil hoje. E acaba prostituindo o mercado, porque daí ele diz, não, você tem que cobrar pelo menos R$2.000. Tá, mas tu sabe se o cara vai ter fluxo de caixa para te pagar, para bancar, quanto que você vai gerar de resultado? E eu sei que quanto você vai gerar de resultado é uma coisa que você não consegue responder. Mas você consegue entender o valor que você vai conseguir gerar para aquele empresário quando você diz, ó, a gente tem que fazer dessa e dessa maneira, né? Então eu vejo muito nesse sentido, sabe? A prostituição no mercado é porque a galera não sabe o valor que consegue gerar com aquilo e cobra um valor que, cara, não faz sentido para aquele profissional estar cobrando, né? Isso é interessante porque, como a gente trabalha muito com agências de marketing de maneira geral, e a estrutura que a gente vai montar dentro do comercial, ela está diretamente relacionada a essa precificação, essa geração de valor e em comparação ao preço ali. Em sua maioria, eu vejo as agências jogando um ticket médio muito para baixo para conseguir concorrer com o mercado, em vez de se diferenciar de maneira... Poxa, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos hoje alguns clientes passando na nossa base que eles não se diferenciam nem fazendo marketing para eles mesmos. E eu olho, muitas vezes, os caras querem uma solução comercial, muitas vezes, para trazer cliente mágica. Matheus, vai lá, faz meu outbound, traz cliente para dentro que eu vou dar um jeito, prospecta ali, e o cara não faz marketing nem para ele. Não tem um post no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, não tem lugar nenhum. E é uma loucura. Não sei se vocês veem dessa forma também o que está acontecendo. É porque a gente tem visto na prática que a prospecção em si, quando a gente vai fazer, grande parte vai atrás para saber quem é essa empresa. Pô, vou jogar no Google, vou dar uma pesquisada, vou ver que tamanho é essa empresa. E não ter um posicionamento, isso eu estou falando de âmbito de geral, dificulta muito a prospecção. Cara, às vezes não tem nenhum site. Não tem um site. Imagina se não tem site, meu Deus. Exato. Então a gente tem visto que tem se vendido muito isso, porque é um hype do mercado, vamos vender, vamos subir campanha, e se perde um pouco o olhar no, tá, qual é o verdadeiro valor que eu gero para o cliente? Qual é o ponteiro que eu mexo lá dentro? E eu queria te perguntar, eu vejo algumas agências ou algumas empresas cobrando essa questão da variável. Faz sentido? Como que ele pode usar a variável a favor dele também? Como é que tu enxerga isso? Não, eu vejo muito positivo, né? Principalmente quando você sabe o valor que você vai entregar. Então, a partir do momento que você tem know-how daquilo que você vai conseguir entregar para o cliente, porque você já tem expertise, você já tem tempo de mercado, você consegue, de fato, agregar valor para o cliente, cara, eu acho perfeito, sabe? Por mim, eu trabalharia só no Success Fee, se fosse, né, se eu tivesse uma empresa agora, fosse fazer isso, só no Success Fee, mas a gente sabe que hoje em dia tem custo fixo, tem um monte de coisa aí, que acaba, né, dificultando nesse sentido. Mas sim, Success Fee é um caminho para, principalmente, gestores de tráfego, agências, conseguirem escalar. Porque, cara, não é quantidade de clientes, cara. É o quanto, de fato, aquilo que tu consegue botar no bolso. E, por exemplo, você cobrando um FII de 2 e tendo uma variável ali para complementar, talvez 4, 5 mil reais no total, né? Cara, pensa bem, você não precisa estar botando mais um cliente de 2, não. Você precisa só gerar mais valor para aquele cliente ali. Consequentemente, você vai crescer mais, né? Exato. Muito bom. E você que ainda não curtiu, não comentou, curte aí, porque agora só vai vir coisa boa agora, hein? Já começou bem, mas vai melhorar. Sempre pode melhorar. E sempre pode piorar também, mas vai melhorar nesse caso, tá? Uma coisa que eu queria muito saber, que eu anotei aqui. Eu queria, assim, o cara tá começando, ou o cara já tem uma agência. Quais são, assim, as 3 dicas que esse cara tem que fazer para ele se diferenciar e deixar de ser uma prostituta no mercado de marketing? Boa, bom ponto, cara. Eu vejo que, não sei se eu teria 3 pontos, tá?
Mas eu vejo que, assim, posicionamento é um deles que é primordial. Né? Então, uma empresa sem posicionamento, ela é uma empresa sem fundamento, sabe? Então, eu vejo que o posicionamento, ele é um dos principais pilares, assim, eu diria a base de tudo, tá? Então, seja ele uma empresa que é expert em algum conteúdo, se é expert em alguma vertical, seja SEO, seja marketing, seja mídia paga, não importa. A pessoa tem que ser, ou a empresa tem que ser, especialista, tem que ter um posicionamento bom naquele sentido, tá? Aí eu diria, cara, tem que estar muito próximo do cliente, para entender o que o cliente precisa. Porque, cara, eu vejo assim, indicação é excelente, é o melhor canal de aquisição que você vai ter, indicação, porque a taxa de conversão é muito grande, né? Então, eu queria que vocês saibam, né? Mas o ponto principal aqui, cara, é ter um bom posicionamento, porque tendo esse bom posicionamento, você vai estar próximo dos clientes. Estando próximo desses clientes, você vai conseguir captar ainda mais clientes, né? Então, eu vejo que esses 2 pontos são mega, mega importantes. Conhecer a dor do teu cliente, conhecer os problemas que ele passa e encontrar soluções para isso são essenciais, né? Então, posicionamento e estar perto do cliente é essencial. Inclusive, tu falou de indicação, né? Tem um cliente nosso lá que já está há um tempo já com a gente, é uma agência, e a gente está estruturando muitos processos lá interno, de contratação, pessoas, processos ali, e ele nos indicou num grupo de mentoria que ele participa. Ele pegou lá, jogou o nosso contato, e é incrível como o pessoal vem muito através de uma indicação e já querendo saber, cara, como é que funciona, quais os próximos passos. Aí que eu te pergunto, o cara está começando agora, não tem nada. O melhor caminho, pegar o telefone e ligar, explorar a rede network. Quando a gente fala de vendas, assim, como que ele pode dar esse pontapé inicial, ligar pro tio, enfim, o que tu acha? Boa, na minha visão, cara, usar a rede de networking cara, tem que começar, né? Você é uma pessoa que já te conhece, né? Você oferece serviço, fala que você está começando, né? Para também a pessoa entender que você talvez tá num nível iniciante, ainda tá aprendendo como fazer e tal. Então, precisa ter o networking ali. Mas, cara, eu já diria, cara, começa a fazer tráfego. Começa você mesmo aplicar o que você quer aplicar nos clientes, em vez de gastar o que é do cliente. Gasta o seu, sabe? Faça seus anúncios, manda pro seu perfil do Instagram, lógico, deixando ele bacana, né? Então, começa a fazer isso, começa a testar em você mesmo, né? No seu perfil, para talvez uma LP que você fez, uma landing page que você fez, né? Então, pode ser, não teria nenhum problema com relação a isso. Mas eu diria assim, networking e começar você mesmo a fazer. Porque você vai sentindo como é que o lead vem, você vai tendo que ter a cadência comercial, né? Ali, follow-up e tudo mais. E você pode passar isso pro seu cliente também. É uma expertise que você vai passar pro seu cliente também, quando você estiver tendo os primeiros clientes ali. Legal. Uma das coisas que eu acho bem interessante, a gente voltou nesse ponto, e aí eu acho que nossa conversa ela vai girar muito em torno da agência fazer algo diferente. Dela poder fazer algo que realmente mude o cenário dela sair da mesmice, de maneira geral. Eu acho que um dos grandes sucessos da V4 é sair da mesmice. É fazer as coisas de maneira diferente. É ser uma empresa sexy. É uma empresa que faz algo diferente ali. E quando eu vou falar sobre isso, eu me lembro, eu estava conversando com o Patrick, com o pessoal lá da empresa, e falando sobre um amigo meu, o Rodolfo. O Rodolfo é um grande amigo e ele trabalha só com SEO. E aí o que ele fez? Ele abriu um OnlyFans. É verdade, sim. Incrível. Ele abriu um OnlyFans e falou, galera, abre um OnlyFans. Quando você entrava no OnlyFans, estava escrito assim, ajuda o seu negócio a crescer. Incrível, cara, incrível. E aí era só a propaganda dele lá, o marketing dele, pro cara poder conversar com ele. E nessa aí o cara foi conseguindo cliente. É um cara, assim, incrível, o Rodolfo. O Rodolfo trabalhou com grandes empresas, é incrível. E eu vejo muito isso, do cara saber usar os canais diferentes. Tem algum lugar estranho que você já anunciou? Anúncios, assim? Agora gerou essa curiosidade. Eu não ia nem perguntar sobre isso, mas só eu. Tipo assim, anúncio no Tinder, sei lá. Cara, e se vendeu, né? É importante. Isso é importante. Não, eu lembro que eu fiz uma consultoria para uma empresa que eles queriam utilizar o Waze, né? Então, eles tinham uma gama de restaurantes, sim, né? Pontos de venda ali. Na visão deles, eles estavam achando que o Google já estava saturando, né? Falei, cara, o Google tem muita possibilidade, até que eles me questionaram sobre o Waze.
Então, cara, já fiz no Waze, né? Gerou bons resultados. Como isso? O Waze, o aplicativo Waze, ele tem para anunciantes, né? Então, o seu ponto, o seu PDV, o seu restaurante, ele fica com uma marquinha assim, né? Se Diferenciado. destaca, né? Isso. Legal. Enfim, tem uma gama de formatos lá que você pode utilizar. Pode ter um display que, por exemplo, quando você está indo de uma rota X para Y, aparece um banner assim, ó. Tem um local próximo aqui a você que você pode passar para buscar alguma coisa para comer, enfim, passar na farmácia, algo assim. Então, o Waze, ele habilita aquele displayzinho, né? E aí, outra coisa, né, que também é os pinos. Então, você abre o mapa do Waze e ele aparece vários pinos, assim, maior e mais destaque. Então, acaba sendo esse aí. Mas para anunciar lá, tem que ter uma verba considerável, assim, tá? Acima de 10 mil reais, se eu não me engano. Tá, então não é pra qualquer PDV. Não é para qualquer PDV, não, tá? Eu diria assim, cara, utiliza o Google, utiliza o Meta, que são bem mais baratos, bem mais fáceis de controlar, você não teria tanta barreira de entrada assim, né? Sim. E tu já anunciou em várias plataformas assim diferentes. Qual que tu achou que foi a mais complexa assim de tu estar atuando? Então, cara, assim, depois que tu aprende Google e Meta, as outras, elas acabam sendo parecidas, né? Cada uma com a sua particularidade, mas elas são parecidas, né? Mas a mais dificilzinha, assim, que eu achei pra anunciar foi a da própria Apple, né? Que ela é mais criteriosa, um pouco mais chatinha, tem que ter certificação pra anunciar, tem que ter alguns detalhezinhos ali, né? Mas assim, cara, não são difíceis, né? Cada uma tem a sua particularidade. Ah, enfim, são mais ou menos essas, né? Legal. Eu ia questionar, a gente falou de um exemplo que tu trouxe do Waze, né? E tu prestou muitas consultorias, tu falou com muitos empresários. Eu queria que tu trouxesse pra gente um caso onde tu viu que, cara, eu fiz isso aqui, mexi naquilo ali e gerou X resultado pro cliente, o cliente aumentou a empresa, enfim. O que que tu lembra, assim, que tu pôde proporcionar pro mercado, assim? Boa. Cara, eu acho que muito do lance que eu talvez já comentei, mas é aquela questão de fragmentação, né? Então, às vezes, a gente quer fazer uma estrutura muito robusta, muito complexa, só que, cara, não é para esse momento agora, né? Então, você consegue tranquilamente, assim, escalar a mídia de 10 a 100 mil reais, cara, às vezes com pouquíssimas campanhas, uma estrutura muito enxuta. É literalmente acertar ali não vou dizer bala de prata, mas você acaba tendo bons resultados já com algo simples, né? Eu acabava vendo muito isso, né? Então, o que acontecia? Eu chegava, os caras abriam, Dani, eu invisto 80 mil reais por mês. Tá, vamos ver as campanhas, né? E às vezes no início, né, quando eu comecei a prestar consultoria, nossa, caramba, 80 mil reais os caras, pô, deve ser difícil, né? Aí eu vi aquela monte de estrutura, 12, 15 campanhas, nossa, mãe. Cara, dá mais trabalho pra olhar tudo e daí falar o que tem que fazer do que propriamente dizer, cara, não, é melhor você fazer isso, que já vai dar certo, né? Então, o que que eu acabava vendo muito, cara, acontecia muito mesmo. Era assim, a galera usar justamente isso, fazer múltiplas campanhas. O gestor de tráfego ficava perdido com tanta campanha, porque daí tem campanha, tem grupo de anúncio, tem não sei o que, tem anúncio, tem mil uma coisa, então acabava complicando mesmo, sabe? E aí o que que acontecia? Eu dizia, ó, faz essa estrutura simples e o teu resultado vai aumentar. Ah, mas não sei o que, tem campanha rodando aqui há muito tempo. Cara, confia, né? Então, Sim. aí fazia aquela revisão com ele a cada 7 dias, 15 dias, né? Ele sempre falava, cara, olha só, melhorou muito o resultado aqui, trouxe tanto de lead a mais. Então, eles ficavam contentes com isso, né? E literalmente simplificar a jornada do usuário, simplificar as tuas campanhas, né? Até mesmo, não só no marketing, né? Mas na venda. Por exemplo, pega aí uma estrutura comercial, um CRM que tem muitas camadas ali, muitos pontos de contato, né? Tu acaba só dificultando a trajetória dessa pessoa, né? Qual que é o melhor CRM, Patrick? Tem vários, né? Se citar aqui, aí tem que patrocinar, né? É verdade, é Então, a verdade. gente vai ter que Mas abrir tem uma o frase formulário. que você sempre fala. Qual é? Qual que é o melhor CRM? O melhor CRM é o que o vendedor usa. Exato. Pode ser até Excel. Ele só vai perder algumas automações. Mas vai estar ali documentado. E olha que o Patrick já foi do Excel até a Salesforce. Então, assim, já usou de tudo um pouco. Cara, é interessante porque isso que você acabou de me falar é simples. Qual que é aquele livro que você tá lendo? O essencialismo. É muito esse conceito. Por quê? O cara vai fazer
uma porrada de coisa, o gestor de tráfego quer mostrar trabalho, vai fazer aquilo, Foca no que funciona, foca no essencial. E isso pra mim é um conceito que tem que ser levado em tudo na vida. E não, eu, por exemplo, eu tô lendo um livro que chama Dobre Seus Lucros. Não sei se você já viu esse livro. Já vi. É um livro incrível, ele tá sendo uma porrada a cada capítulo. Eu até comentei isso hoje no Stories, tá sendo uma porrada todo capítulo. E ele vai falar muito assim, cara, não delegue de menos nem de mais. Encontra o caminho, porque você como dono, você que vai pensar nos lucros. Ninguém mais pensa, é você como dono que vai pensar nos lucros. E aí eu queria te trazer o seguinte ponto. Olhou vários negócios. Você olhou vários negócios, várias consultorias. Foi quantos bi mesmo que... Gerados indiretamente, né? Foram mais de 3 bilhões. Mais de 3 bilhões. Cara, mais de 3 bilhões. Como é que você, como gestor, como o cara que estava ali à frente de projetos, via eu preciso fazer esse cara ter lucro. Eu preciso fazer a operação gerar. Porque muitas vezes a gente olha assim, o cara tá faturando milhões, mas cadê o lucro? Cadê as coisas? Tinha esse olhar, tinha esse cuidado? Cara, total. Eu sempre menciono, né? Que o grande erro do gestor de tráfego é ficar olhando ROAS. Cara, não é sobre ROAS, cara. Não é sobre ROAS. É sobre margem líquida. No final do dia, o que importa vai ser o quanto de margem eu estou gerando pro meu cliente final. Então, a galera não sabe conceitos básicos de LTV sobre CAC, né? Enfim, então toda essa gama aí acaba gerando isso, né? Até você mencionou, né, do essencialismo, né? Eu gosto sempre de falar sobre a lei de Pareto também, que é o 20-80, né? 20% dos esforços que vão me gerar 80% dos resultados. É basicamente isso que eu vejo que funciona, né? E aí, por que eu menciono também, e o ponto central aqui do nosso podcast, é justamente que a galera não considera isso e acaba o mercado se prostituindo. Porque eles olham muito o ROAS. Olha o ROAS que eu tive no e-commerce e tal, olha o ROAS que eu fiz pro cliente e tal. Cara, isso no final do dia pouco importa pro cliente, né? Ele quer o quê? Dinheiro no bolso. Ele vai olhar pro dinheiro no bolso. É vaidade isso? É uma métrica de vaidade? Não, hoje lógico, ela indica se tu estás tendo performance nas plataformas de mídia, né? Mas ela não é a melhor métrica se eu for olhar a nível do cliente, né? A linha final, ela é muito ruim, né? Eu tô olhando o ROAS ali, tô olhando apenas uma métrica de marketing, né? Então você, dono de negócio, que tá vendo o seu gestor de tráfego olhando só o ROAS ali, precisa rever isso daí, ó. Tá vendo? E outra coisa que é mega importante, que a galera bate muito. Mas o meu custo por lead aqui tá R$3, tá R$2,50. Pouco importa, cara. No final do dia é o lead que compra. Eu prefiro trazer um lead a 10, 15 reais que é qualificado, que eu tenho certeza que vai ser útil pro time comercial do cliente, do que ficar olhando, meu custo por lead tá mais barato, tá R$1, sei lá, pouco importa, entende? Porque eu fico pensando assim, beleza, o gestor de tráfego quer trazer volume, ele quer trazer uma boa quantidade ali. Mas eu, como dono de negócio, se o cara me falar assim, cara, você vai colocar 10 mil reais pra me trazer um lead, mas esse lead vai me pagar 1 milhão, cara, Bota os 10 aí. bota agora os 10, não tem essa. Eu penso num cara que vende franquia. O cara que vende franquia, ele vende ali 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Cara, o cara numa venda é absurdo. Esse cara pode investir num lead que paga 10 mil, não tem problema. Só que aí tem esse ponto, né? É complexo, né? É complexo, mas é o que a galera não olha, sabe? Então, cara, não é sobre preço do lead, é sobre qualidade. Então, eu sempre gosto de comentar, assim, nas consultorias que eu faço, clientes que atendo. É sempre assim, cara, eu vou te integrar o mais próximo do MQL possível. Ou seja, o MQL, né, o lead qualificado ali. Então, ele já preenche alguns pré-requisitos que o meu cliente precisa. Então, vou dar o exemplo aqui. Eu trabalho com um cliente que ele atende só mestres e doutores. Bem segmento de educação, assim, né? E, cara, eu entrego literalmente para ele somente mestres e doutores. Por quê? Porque é o que ele precisa. Ele não precisa de outro lead. O lead dele gira em torno de 10, 12 reais. Mas, cara, no final do dia é o que importa para ele. Ele tá aproveitando esses leads. São leads qualificados. Ele não precisa descartar nenhum lead, sabe? Porque já é qualificado. Perfeito. A gente falou muito agora aqui sobre as etapas do marketing, a qualificação do lead, as campanhas. Resumindo, para você que está ouvindo aí, é fazer o básico bem feito, que vai trazer resultado na ponta. E quando a gente está fazendo o básico bem feito?
Tá lá, rodando campanha, tá buscando o melhor indicador e cai o lead pro time comercial. E o time comercial não tá performando. O que essa agência pode fazer para ajudar? Ih, rapaz. Boa, cara. Essa é uma grande incógnita, né? Então, eu sempre gosto de dizer, cara, o time de vendas precisa fazer o seu trabalho e o marketing precisa fazer o seu trabalho também. Quando é que o time de marketing, vamos dizer assim, está sendo bem sucedido na tarefa que foi atribuída para ele? É quando eu estou entregando de fato um lead qualificado. E esse é o ponto. O trabalho do marketing acaba ali. E lógico, eu estou falando agora só de leads, tá? Não estou falando aqui questão de branding, não estou falando aqui sobre questões de posicionamento de marca, oferta. Não, eu estou falando literalmente do lead ali qualificado, né? Talvez, enfim, até e-commerce pode entrar muito isso. Mas o ponto principal aqui o trabalho do marketing acaba na MQL. Se eu estou entregando uma taxa boa de MQL ali, o time de vendas precisa fazer o trabalho comercial de fato. Então, quando não está tendo esse processo, eu preciso parar com o cliente e falar, olha só, a gente está levando X% de leads qualificados. E aí, lógico, você precisa mapear, você precisa entender com o seu cliente ali o que de fato está sendo, porque muitas vezes, na nossa visão, a gente está levando lead qualificado. Né? Então, o ponto principal aqui é entender, primeiramente, onde que está o gap, se é marketing ou vendas. Vamos supor que o seu marketing, de fato, esteja redondinho. Esteja ótimo. Esteja trazendo leads qualificados, leads com eficiência. Vamos para a equipe comercial ali. Qual é o lead response time desse cara? Né? Então, começa por ali. Quanto tempo ele atende? Beleza, qual é a comunicação que ele faz? É uma pergunta ampla? É uma pergunta de sim ou não? Né? Como é que é o relacionamento com esse lead? E assim por diante. Então, você vai quebrando, né, nas etapas do seu funil ali para entender onde é que está o gap efetivamente. Então, você vai começar a ver alguns problemas. Se não está vendendo, você vai encontrar alguns gaps ali, tenho certeza sim. Tem aí alternativas como cliente oculto para tentar buscar, você que é a agência fazer para poder entender isso. E tem uma alternativa muito boa também, que é contratar uma tal de buy sales aí que ajuda a equipe comercial. Isso é muito bom. Já curte aí, tá? E já chama a gente, tá aí embaixo, só entrar e comentar. Bem tranquilo. Eu posso entrar na polêmica? Já? Tem quanto tempo já de podcast? Não sei. Acho que uns 30 minutos dá pra entrar na polêmica. Vai lá. O que é mais importante? Marketing ou vendas? Vendas. Falando de vendas. Cara, então, cada um tem a sua parte da atribuição, né? Então, cara, hoje eu não vejo assim... em cima do muro. Não. Cada um tem a sua atribuição. Então, a gente precisa entender, como eu comentei antes, cara. Tipo, qual é o gap principal ali? É o marketing? É vendas? O marketing tá fazendo o seu trabalho? Então, eu preciso encontrar esses problemas aí, né? Hoje, na minha visão, não tem melhor e pior, né? A gente sabe que N empresas vai ter talvez vai ser o seu calcanhar de Aquiles. Talvez vai ser marketing, talvez vai ser vendas. Mas hoje, por exemplo, se eu tivesse construído meu negócio, eu sei que vendas é o mais importante de tudo, não marketing. Né? Porque eu preciso, de fato, vender, né? Olha aí, ó, tá vendo? Cara, bem interessante isso. E tem sempre aquela polêmica, porque o vendedor fala que o marketing não gera lead qualificado. O marketing fala que o vendedor não tá bem. Aí fica aquele joguinho. Como é que lida com isso? Cara, esse joguinho aí se lida com... Vamos todo mundo se reunir. Vamos entender o cenário. Monta um ringue, vamos lutar. Sair na porrada. Quem ficar de pé ganhou. Exato. Não, brincadeiras à parte. Mas, cara, é literalmente entender, cara. Mapeia todos os leads que, em tese, né, botando aqui bem em aspas mesmo, para entender de fato o que é o lead desqualificado. Tá, o porquê que ele foi desqualificado, né? Vamos ver a jornada desse cara. Será que talvez eu tive algum atrito porque pode ter sido algum atrito ali de comunicação, alguma demora, talvez já não ficou qualificado. Porque se eu demoro para atender, a chance dele fechar é muito menor. Né? Então, até tem estudos que indicam, né? A menos de 30 minutos em atendimento do lead que eu não atendo ele, eu acabo tendo uma taxa de recusa ou de rejeição de 80%. Então é bastante coisa, sabe? É muita coisa. Patrick, eu preciso que ele te convença numa coisa, cara. No quê? Poxa, eu preciso aproveitar esse momento aqui. O Patrick, ele não quer fazer embalde, cara. Me ajuda. Me ajuda aí. Convence o Patrick aí. Mas por que tu não quer, Patrick? Vamos lá. Nós vendemos muito forte hoje através de outbound. Nosso time performa bem.
Eu entendo a importância do inbound, mas eu queria saber, por que eu aloco aí 10, 15 mil no inbound em vez de aumentar meu time de outbound aqui de prospecção? Quanto que tu queria começar a investir? Quanto que eu queria? Quanto que tu gostaria de começar a investir? Vamos começar com o pé no chão, então, devagarinho, uns 5 mil reais. 5 mil reais? Quanto que hoje um vendedor teu, custando 5 mil reais, geraria de resultado para você Custando em 5 mil? vendas? Ele tem um teto, né, de horas ali, ele não vai conseguir... Mesmo que eu pague mais, talvez seja melhor a qualidade do cliente, mas tem um teto, Sim. confesso. Mas, tipo, ele vende assim, 1, 2, 3, quantas vendas? Uma média de 2, 3 vendas. Tá. E você fazendo com 5 mil reais, você acha que não conseguiria fechar 3 contratos, pelo menos? É dispensar, né? Porque, na verdade, quem tem mais medo de investir nisso é o nosso queridíssimo Matheus, né? Porque eu jogo pra ele, que aí fica mais bonito pra mim. Entendeu? Que confia muito na sua taxa de conversão como closer e tal. Cara, hoje, se eu rodar do jeito que eu tô, eu vou crescer de 10 a 15% todo mês. A minha operação outbound é muito forte. A gente começou o inbound bem pequenininho ali, agora tá começando a gerar alguma coisinha, mas eu sempre coloco o pé no freio. Eu sempre coloco o pé no freio porque eu confio muito no que a gente tá fazendo hoje. Sim. Eu entendo que eu tenho um crescimento previsível. Eu entendo também que eu tô começando no outro pé ali de inbound, eu entendo a importância, mas eu sempre tô com o pé no freio. Como é que eu tiro esse pé do freio e vou pro acelerador? Me dá uma confiança. Ajuda aí. Cara, você primeiro precisa entender quantos leads qualificados você precisa para fazer uma venda. Você tem essa métrica hoje na sua empresa, no seu outbound? Sim. Você tendo isso, você consegue transpor pro digital também. Entendeu? E muitas vezes esse número vai ser bem diferente, tá? Às vezes no outbound, né? Enfim, ligando, fazendo ligações, a gente acaba tendo um número e no marketing, no inbound, a gente acaba tendo um número diferente. Então, cara, aconselho aí você a botar esse pé no acelerador, lógico, com cautela, né, nesse sentido. Começa ali com 1.000, 2.000, 3.000 reais e vai aumentando, vai fazendo gradativamente, aumentando esse investimento. Viu? Não precisa tirar um financiamento lá, um empréstimo de $500 mil para investir em tráfego. Cara, eu queria começar com 100 mil. Eu queria com 100 mil, assim, só pra poder sentir um pouquinho, colocar o pé na água, assim, ver como é que tá a temperatura. 10% do que tua empresa fatura hoje, né? Tô recebendo isso tudo. Boa. A gente foi muito para esse lado e eu achei bem legal até então o nosso papo. E o meu questionamento fica, cara, o que é melhor eu atuar? E-commerce, que não precisa de time comercial, joga direto lá de tráfego para dentro da plataforma? Não, um time comercial é legal. Tu recomendaria, pela tua expertise, o cara começar por onde, assim? Eu sei que hoje tem um mercado muito grande, inclusive eu fiz uma reunião hoje com um cliente que ele era focado em restaurantes, totalmente diferente. Ele falou, Patrick, caiu 2 clientes de e-commerce aqui pra mim e gostei, cara. Achei legal. Mas aí, o que tu acha melhor, Dani? Boa. Cara, essa é uma excelente pergunta e um dos pontos que eu também gosto de sempre trazer pra galera quando me questionam sobre isso, falar, cara, o que tu tem mais... talvez mais afinidade com o mercado, né? O que tu gosta, o que talvez tu entende um pouco, tirando o marketing, o que tu entende um pouco de talvez e-commerce? Eu sei que o usuário tem que ir lá, faz a compra e tal. Mas eu já trabalhei talvez eu entendo um pouco de estoque, né? Enfim, vai para e-commerce, tu vai se sentir bem lá. Eu até indico a galera ir mais pro lado de e-commerce, porque as métricas de marketing hoje, elas estão muito em mãos, né? Hoje, quando eu trabalho com Inside Sales, eu não tenho as métricas em mãos, né? Eu não tenho, talvez, o quanto de ROAS eu gerei muitas vezes para o meu cliente, né? Sim. Então, o PDV é a mesma coisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande com mensuração, né? Então, muitas vezes, quantas pessoas viram meu anúncio que de fato foram comprar? Como é que eu mapeio isso, né? Então, tem soluções para isso, mas é um pouco mais complexo, né? A gente acaba entrando num outro lado, assim, né? No outro sentido. Então, o ponto aqui que eu diria, cara, começa com o e-commerce, tu já tem os dados em mãos ali, tu vai precisar entender bastante sobre taxa de conversão, sobre quantos % de visitantes para carrinho eu tenho que ter, quantos de carrinho para checkout eu tenho que ter, e assim por diante, né? Tá mais métricas no geral. No controle dele, né? Isso. Ô, Matheus, vou ter que te pedir licença um segundinho aqui, vou ter que ir no banheiro, mas vocês podem continuar aqui o podcast, que o assunto tá bem legal, viu? Pô, é bacana. Daniel, eu quero... A gente até tá indo pra uma reta final e uma coisa que eu quero muito saber. Daniel pai,
Daniel agora tem uma criança, tem um filho ali. Como é que é isso? Como é que... Porque eu ainda não tive a experiência. O Patrick teve, mas eu ainda não tive. Como é que é ser pai? Cara, é um baita desafio, cara. Assim, demorou pra cair a ficha, né? Eu lembro assim que minha esposa tava grávida ainda e, tipo, cara, não tinha caído a ficha que, pô, eu seria pai. Mas é um desafio, cara. Todos os dias é um desafio, né? Tentar entender ele, tentar aquela coisa que você não tá habituado, é um ambiente novo. Né? A gente teve aí, cara, algumas dificuldades no nascimento dele, nasceu prematuro. Então foram tudo coisas assim que, apesar da nova experiência, ainda aconteceram coisas extras assim que, tipo, cara, a gente não tava esperando que acontecesse. Mas, cara, foi tudo. Eu vejo que foi tudo milagre de Deus aí, né? Na vida dele. Cara, que legal. E assim, profissionalmente, o que mudou? Cara, alocação de tempo, cara. Eu diria assim, eu me tornei extremamente mais. Eu dei muito mais valor ao tempo. Porque, nossa, quando tu tem uma criança, quando tu tem uma família, né, para cuidar, tu acaba tendo o quê? Tu acaba tendo muito mais responsabilidades, muito mais. Pessoas estão sob a sua responsabilidade. Então, tu acaba tendo que alocar o tempo de uma maneira muito mais correta, né? Então, tu acaba colocando prioridades em primeiro lugar, né? Colocando algumas ações em primeiro lugar. E coisas que tu fazia antes, cara, você não pode mais fazer, né? Então, a alocação de tempo eu diria que é a principal delas. Cara, que legal. Uma das coisas que me pega muito quando eu penso nisso é que você atingiu um patamar em uma grande empresa, você atingiu um patamar de liderança, um patamar que tem pessoas ali dependendo do seu trabalho diretamente, que você responde a players muito maiores e que naturalmente você teria que desprender um tempo muito grande. E eu fico pensando assim, cara, o cara no meio disso tudo virou pai. Cara, e aí muda as prioridades todas. Porque, beleza, meu trabalho é prioridade. Ganhar dinheiro é prioridade. Mas a família nisso tudo. O Patrick passa muito essa situação. Por ter um filho pequeno. Eu ouvi um podcast, um corte assim, falando, inclusive, esqueci o nome dele agora, mas ele é gaúcho. Ele citou que, cara, tu vai ter só 4, 5 formaturas do teu filho pra te ver. Tu vai ter somente 2, 3 verões ele ainda sendo bebê. E eu comecei a refletir muito sobre isso. E quando meu filho nasceu, eu estava lá dentro da operação da V4. E eu me lembro que tinha um grande evento que eu queria muito ir. Que era uma imersão lá e eu tinha ganhado lá numa competição de vendas. E me chamaram para ir bem na época que estava previsto o nascimento do meu filho. E no próprio livro a gente citou o Essencialismo, a primeira história que ele conta foi essa. Que em vez de ele ir lá para o nascimento, ele optou por uma grande reunião que parecia ser importante, no final das contas nem foi, e não cultivou aquilo que realmente era importante para ele, né? Existe um equilíbrio, tem que buscar essa harmonia, e para o empresário ou para quem trabalha, é entender que há tempo para todas as coisas, né? Vai existir tempo de tu plantar, tempo de tu colher, mas também fica aquela pulguinha, né? Somente 2, 3 anos ele ainda vai ser bebê. Exato. Meu Deus, que louco. Exato. E é saber conciliar o tempo, né? Eu tava até comentando com o Matheus na tua saída, que, cara, esse é um ponto principal, né? Que é a alocação de tempo. Você precisa botar prioridade, cara. Então, hoje até no meu momento de vida, eu vi muito assim, cara, pô, esses últimos 2, 3 anos aí, eu trabalhei igual um louco, né? Trabalhei muito para construir, talvez, algo que estava fora do meu alcance. Eu vejo que eu consegui atingir alguns resultados bem interessantes, mas talvez eu deixei a desejar em casa, né? E lógico, a minha esposa, ela me apoiou muito, né? Sou muito grato a ela por ela entender primeiramente, né? Entender que, pô, talvez seriam períodos assim que, pô, eu estaria menos em casa, estaria talvez menos com o nosso filho, mas hoje já não é mais esse momento, né? Hoje eu consigo dizer, assim, que eu estou muito mais presente do que antes. Sim. E tu acredita que o home office te ajudou isso? Sem dúvidas, sem dúvidas. O Matheus adora home office, né, O Matheus? famoso home dorme. Mas eu vou dizer uma coisa, né, cara? Eu levava 2 horas, eu perdia, assim, 2 horas e meia aproximadamente quando eu ia presencialmente. Então, cara, essas 2 horas e meia era talvez eu fazendo algum serviço de casa pra minha esposa. Era talvez eu estando com meu filho. Então, isso tem que conciliar muito, tem que botar na balança, sabe? Tem que fazer muito sentido. Exato. Eu sempre digo pro Matheus que
se eu estou fazendo no home office, é duas coisas. Ou eu estou dormindo ou eu estou brincando com meu filho, porque dificilmente eu vou conseguir trabalhar. E é verdade isso, tá? É verdade, é uma luta. Mas, caminhando pro final, eu queria muito te agradecer, Daniel. Primeiro, pelo carinho, porque eu não trabalhei diretamente com você, mas eu tava até brincando com os dois aqui, que pra todo mundo que pergunta, a gente não consegue escutar ninguém falando mal, nem de você, nem do Patrick. Eu nem tanto, que eu sou um pouco polêmico. Mas de vocês dois, isso é incrível. Porque em posições de liderança, e aí eu lembro que eu conversei com pessoas que passaram por lá, amigos em comum, e falaram assim, cara, passei por todos os líderes lá, o melhor pra mim foi o Daniel. Porque o Daniel fez diferença, o Daniel me entendeu como pessoa, me entendeu como profissional, soube me colocar no lugar certo, na hora certa, soube me colocar numa dupla certa. Então, eu só escuto elogio. E assim, cara, eu lembro de quando ia nascer o seu filho. Eu lembro de que eu fui lá te dar parabéns sem nem te conhecer, porque eu só escutava coisa boa de você. E, cara, só se prova cada dia mais a pessoa incrível que você é, o profissional incrível que você é, e o tanto que o mercado tem a ganhar com você em explorando todos os locais que você pode explorar, todas as possibilidades que você pode explorar dentro e fora de empresas e todas as consultorias que você pode fornecer para o empresário. Então, todos os empresários que estão assistindo a gente, se você não chamou o Daniel ainda aqui, não perde tempo. O Instagram dele tá aqui embaixo. Porque, meu Deus, gente, é uma oportunidade incrível. Conversar com o Daniel, esse tempo aqui já é enriquecedor. Imagina depois, antes das câmeras estava incrível, o pós-câmera eu tenho certeza vai ser incrível, e durante a câmera já foi bom. Então, obrigado, cara, de verdade, cara. Não, tamo junto, cara. Muito obrigado pela oportunidade aqui. É uma honra falar com os senhores, né? Então, da mesma forma, né? Eu só ouço coisas boas de vocês. E foi muito bom, né? Ter atuado esse período lá, como liderança e tudo. E até assim, ó, comentando aqui, dá uma notícia, uma Exclusivo, novidade. Rapaz, peraí, então, peraí. Exclusivo. Você quer escutar, vai cair aqui, vai cair o vídeo se você não curtir. Então, curte pra escutar aqui o que o Daniel vai falar, hein? Exclusivo, cara, exclusivo. Vou lançar o meu curso lá na Stage. Vai ter um módulo só meu lá sobre marketing, né? Então, falando sobre justamente as estratégias que funcionam para cada modelo de negócio, né? E-commerce, Inside Sales, PDV. Então, vai ser bem legal aí. Fiz as gravações semana passada. Creio que logo, logo vai estar na plataforma. E para quem não conhece, Daniel, o que é a Stage? Como é que faz? Tem cupom de desconto aí para quem assiste? No momento ainda não tem cupom de desconto, mas é uma das maiores plataformas, se não a maior, de cursos online, né? Então, desde marketing, finanças, tem uma porrada de curso lá, um monte de nomes, né? O Thiago Nigro, né? Tem o Bruno Perini, tem N pessoas aí muito reconhecidas no mercado pelas suas funções e acabaram tendo curso lá também. Então, pô, uma oportunidade imensa em botar o meu curso lá do lado desses caras, né? Pô, legal. A gente vai deixar o link aqui embaixo, então você, além de curtir, comentar, acessa ali, dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Coisa boa. Podcast incrível, cara. Eu gostei muito. Foi muito bom, muito bom. A gente focou muito em questão de marketing, agência, acho que deu para ajudar muito a galera. Claro, a gente não conseguiu aprofundar tanto aqui, mas se você tem dúvida, nos chama, entre em contato, a gente vai deixar o contato do Daniel aqui também. E, como o nosso queridíssimo Matheus sempre diz, todos os problemas se resolvem vendendo mais. Então, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então, isso aí. Coisa boa, gente. Curte, comenta, compartilha, faz tudo que der pra fazer aí, porque estamos aqui para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado pela presença. Obrigado, Patrick. Excelente. Tamo junto. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.